Vamos receber agora um convidado especial, o professor de Relações Internacionais e Economia do IBMEC de São Paulo, Alexandre Pires, a quem eu agradeço demais pela participação. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Obrigado pelo convite, Daniel. Perfeito. Para começar, professor, 10 dias de conflitos, há muitos ingredientes e situações que precisam ser analisadas. Tivemos esses ataques que aconteceram no norte de Israel, o pedido do governo para que as populações de algumas cidades deixassem suas casas. Há uma expectativa para essa incursão terrestre das forças de segurança em Gaza, as ações também para libertar os reféns, enfim, são muitas nuances e ingredientes que precisam ser conectados. Que avaliação o senhor gostaria de fazer nessa abertura de entrevista? O que é mais importante nesse momento? Estamos em que patamar desse conflito? A situação atual é que Israel está protelando a invasão terrestre, ou seja, era tudo planejado para sexta-feira, ou seja, aquele aviso para recuo e deslocamento da população ia se dar ali na metade do dia, na sexta-feira, e tem se protelado. Talvez o que tem sido especulado é que essa movimentação do Hezbollah ao norte, os avisos com relação a um ataque por parte do Irã, de uma incursão, a Rússia vocalizando ali um certo desconforto. Tudo isso tem feito Israel ponderar com relação ao momento certo da invasão, ou seja, há uma preocupação que talvez um deslocamento, uma concentração de tropas no sul, ou seja, em Gaza, enfraqueça ali aquela segurança que já está estabelecida na Cisjordânia e também desguarneça o norte, facilitando uma incursão do Hezbollah, fazendo um ataque, inclusive, semelhante, às vezes buscando tomar reféns, um assalto às cidades. E, então, para evitar essa situação, está sendo feito um novo cálculo, muito provavelmente, porque a condição para um ataque são os bombardeios aéreos, ou seja, a Força Aérea ela abre caminho e depois já há uma invasão para não haver a recomposição das defesas, ou seja, não adianta você fazer um ataque e depois você não ter a entrada, ou seja, você faz o ataque, aquilo já gera uma destruição da estrutura de defesa, mas também gera ali um clima psicológico favorável para a ocupação, ou seja, porque tem feridos, as equipes estão concentradas ali em socorrer pessoas, o comando militar, às vezes, do Hamas está destruído, então seria um momento perfeito. Então, esse é o cenário atual, ou seja, Israel está em compasso de espera para essa invasão, mas não porque quer, mas porque o cenário parece que modificou um pouco desde o início da guerra. Os próximos passos dessa guerra em análise com Alexandre Pires, professor de Relações Internacionais. Agora, a sua vez, Roberto Mota. Professor, boa noite. Quais serão as consequências do ataque terrorista para a política interna de Israel? Boa noite, Roberto. O que nós temos visto é um fortalecimento daquele discurso mais linha dura, ou seja, uma confirmação daquela impossibilidade de uma existência de dois estados. Dois estados é aquela solução em que teríamos um Estado de Israel com parte do território da antiga Palestina, do mandato palestino, e Israel com uma outra parte desse território, ambos com estados independentes. Significa o quê? Com autonomia e soberania territorial e com independência para fazer uma diplomacia e também um sistema de defesa. Olhando o que aconteceu agora, muitos dos políticos ali têm vocalizado um endurecimento. Eu, inclusive, tenho comentado que eu vejo que essa incursão militar ela vai se transformar numa ocupação civil mais à frente, ou seja, nós podemos visualizar ali Israel mantendo uma presença em Gaza e não mais só entrando e eliminando o Hamas, o seu comando, e saindo, né? Ou seja, inclusive já houve um aviso por parte do Netanyahu ao Putin dizendo que o Israel só vai parar quando o Hamas for destruído. Então, há uma mudança de tom, há um endurecimento e, por outro lado, ainda que o presidente americano Joe Biden tenha feito um discurso um pouco mais ambíguo nesse momento, né, nos últimos 2 dias,
a gente olha que tem mais um porta-aviões sendo deslocado, né? Os fuzileiros navais têm feito ali movimentações já nessa região do Mediterrâneo. Então, tudo indica que vai haver sim um endurecimento, e eu acredito que o partido da oposição, ele tentou sobreviver a esse ataque entrando de cabeça, né, nesse governo de emergência, ou seja, Israel está hoje sob um governo de unidade nacional, é bom que se diga, né, ou seja, tem um governo de guerra, um governo de emergência, composto por todas as forças políticas e liderado pelo atual primeiro-ministro Netanyahu. Então, para eles não ficarem vendidos nessa história, a oposição entra para tentar evitar, nas próximas eleições, um crescimento, né, da linha dura, né, ou seja, dos partidos que não têm a maioria, que poderiam no futuro compor ali um governo majoritário junto com Netanyahu. Então, o quadro político, o jogo político já começou desde o 7 de outubro. Uma radiografia dessa guerra em Israel com o professor Alexandre Pires, do IBMEC de São Paulo. José Maria Trindade, sua pergunta, Zé. Não, olha, professor Alexandre, eu falava agora há pouco dessa posição do Brasil, a proposta que levou ao Conselho de Segurança e a posição do Brasil e do PT, né, diante do conflito. Como é que o senhor avalia essa posição brasileira? O Brasil está executando ali o seu mandato como presidente do Conselho e propôs que nós chamamos de uma trégua humanitária. Perante uma trégua humanitária, né, um cessar-fogo humanitário, é que ele pressupõe uma evacuação de civis e uma retomada do conflito. Isso entrou em choque com o que a Rússia queria no momento. A Rússia sente que talvez alguns interesses não estão sendo contemplados e talvez não queira uma solução dessa maneira, ou seja, não quer que o Brasil haja talvez nesse sentido só de uma ação humanitária, né? Então nós vemos que o Putin entra vocalizando novamente um outro tipo de cessar-fogo, né, talvez mais permanente. Por outro lado, o Brasil fica agora enfraquecido, ou seja, é como se tivesse tomado um puxão de orelha. Ele procurou um protagonismo, talvez essa proposta devesse ter sido mais alinhavada e aí chegar com um consenso, ter sido feita uma consulta aos membros permanentes, que são Rússia, China, Estados Unidos, França e Grã-Bretanha, para que não houvesse ali esse momento de discussão com relação à proposta. Pode ser que ela se consolide, mas como nós sabemos, o Brasil reforçou, né, nessa última semana, que o Brasil é defensor da existência do Estado de Israel, do Estado da Palestina. O problema de você entrar na mediação fazendo já um posicionamento desse, numa situação de ataque, é que você acaba ficando com pouco diálogo com a outra parte, que é Israel. Então o Brasil falhou diplomaticamente ali. É óbvio que a diplomacia não está sendo feita de modo profissional. O presidente da República tem encabeçado esse movimento na última semana, e aí houve esse deslize que talvez um diplomata com a missão de fazer isso não cometeria, né? Teria cuidado de não trazer o debate sobre a solução para a Palestina para a pauta, mas sim manter o debate sobre a solução para o conflito, que é o que acontece agora, para evitar mais mortes, tanto do lado israelense quanto do lado palestino. Então, esse tem sido uma grande preocupação da comunidade diplomática, com esse fervor do presidente Lula em ser o nosso chanceler, né? Normalmente essas funções, o presidente não entra de sola, né? Para falar no linguagem de futebol, não entra de sola, ele mantém uma distância e vocaliza agora aqueles pontos consensuais e não os pontos de maior tensão. Então, eu acredito que o Brasil vai talvez gastar esse mês de presidência com tropeções, porque você não vai mais conseguir refazer talvez esse diálogo com Israel. O Brasil parece que errou de modo definitivo com Israel até, digamos, a troca da presidência. As perspectivas e os próximos passos dessa guerra em Israel, em análise com Alexandre Pires, professor de Relações Internacionais do IBMEC de São Paulo, a quem agradecemos demais pela participação. Professor, boa sorte, boa semana e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Muito obrigado pelo convite, estou à disposição.